Você já ouviu o sussurro sobre a sétima criança, aquela que nasce após 6 filhas, e que na primeira noite de lua cheia, após completar 13 anos, é amaldiçoada a se tornar o lobisomem? No Brasil, essa lenda ecoa por cada canto, mas há um boato ainda mais antigo e sombrio, guardado sob sigilo nas gavetas empoeiradas do Arquivo Público de Olinda, Pernambuco, o berço de muitas histórias coloniais. Reza a lenda que o primeiro lobisomem do Brasil não foi uma vítima do destino, mas o resultado de um pacto macabro e sua identidade real estaria registrada num documento proibido, o Registro da Besta, que a história oficial insiste em negar. A história que Olinda teima em esquecer começa em 1835, durante a efervescência da regência, um tempo de sombras e incertezas. Em um sobradinho modesto na Rua do Amparo, morava Dr. Abelardo Vasconcelos, um boticário respeitado, mas secretamente obcecado por saberes ancestrais e proibições. Abelardo não era pobre, mas a cobiça por um poder que transcendesse a fragilidade humana o consumia. Ele ansiava por ser mais do que um simples curandeiro de chás e ungüentos. Ele queria a força indomável da natureza. Seu laboratório, escondido no porão úmido, e com cheiro de mofo e ervas secas, era seu templo particular, e ali ele conduzia experimentos que fariam o santo ofício tremer, se ainda estivesse ativo. Uma noite de forte chuva, daquelas que castigam o telhado e transformam as ruas de paralelepípedos em riachos lamacentos, Abelardo recebeu uma visita inesperada. Não era um cliente em busca de remédios, mas sim um viajante de aparência exótica, com roupas de linho pesado, e um olhar que parecia carregar o peso de séculos. O homem, que se apresentou apenas como Caim, falava um português arcaico e carregava uma maleta de couro envelhecido. Caim não veio vender, ele veio propor. Ele tinha em mãos um pergaminho escrito em latim macarrônico e sangue seco, que supostamente descrevia um ritual africano, adaptado por feiticeiros europeus na colônia. A transmutação da lua de sangue, uma forma de invocar a licantropia, não como maldição, mas como escolha. O boticário, seduzido pela promessa de invulnerabilidade e força bestial, aceitou de pronto. O ritual aconteceu no ponto mais alto da Vila O Monte das Conceições, sob a luz fantasmagórica da lua cheia de janeiro, a mais potente do ano após Abelardo ter bebido um elixir amargo preparado com banha de sucuri e raiz de jurubeba. Enquanto Caim entoava cânticos guturais, Abelardo sentiu a pele queimar, os ossos rangerem e uma fúria primária e gelada tomar-lhe o peito. Ele não se transformou no monstro peludo das lendas. Sua mudança foi mais sutil e terrível. Seus olhos ficaram de um amarelo doentio. Suas unhas viraram garras escuras e sua mandíbula se alongou ligeiramente, conferindo-lhe um sorriso permanentemente animalesco e cruel. A besta de Olinda havia nascido, mas era uma criatura de inteligência humana e instinto selvagem. O terror se instalou na pequena Olinda nos meses seguintes. Animais de criação eram encontrados desmembrados, e o que era pior, escravos fugidos e mascates solitários começaram a desaparecer sem deixar rastros. Os habitantes mais antigos, temendo a ira divina e os castigos da Inquisição, há muito extinta, falavam em coisa ruim ao capeta. Abelardo, durante o dia, mantinha sua rotina, disfarçando o cansaço e o cheiro de mato e sangue, que por vezes impregnava suas roupas. À noite, a necessidade o chamava, e a besta passeava pelos arredores, saciando sua nova e insaciável fome. Uma jovem lavadeira chamada Isabel, conhecida por sua beleza e vivacidade, notou a mudança. Seu irmão, um rapazinho que ajudava Abelardo no boticário, vinha reclamando de umas feridas estranhas nas mãos do patrão e dos olhares longos e vazios que ele lhe dirigia. Uma noite, Isabel seguiu o Dr. Abelardo. Escondendo-se atrás das ruínas da igreja de Nossa Senhora da Graça, ela viu o boticário se ajoelhar, não em reza, mas em agonia silenciosa, até que o formato humano se distorceu, a coluna se curvou, e o rosnado ecoou pelo vale. Ela viu a besta, e o terror a paralisou. Isabel não fugiu. Ela sabia que ninguém acreditaria nela. No dia seguinte, com a coragem que só o desespero e a fé em São Jorge podem dar, ela se dirigiu ao tabelião da vila, um homem de confiança do governo regencial. Ela descreveu tudo, cada detalhe sórdido da transformação e das vítimas. O tabelião, cético no início, ficou pálido ao reconhecer a descrição. Ele se lembrou de um documento estranho,
um registro de óbitos e nascimentos que sumia e reaparecia, mas que continha uma anotação singular e datada após o desaparecimento de Caim. Abelardo Vasconcelos assinou seu próprio destino. Primus Lycanthropus, da terra de Santa Cruz. O tabelião, apavorado com a possibilidade de um escândalo que envolvesse uma figura pública, mas também temendo a própria criatura, agiu na calada da noite. Ele forçou a entrada no boticário e encontrou no porão não apenas o laboratório de alquimia, mas também os restos mortais de Caim, que havia sido a primeira vítima do experimento fracassado de Abelardo. Ele chamou o capitão do destacamento militar, e juntos enfrentaram o boticário em sua casa. Quando a lua cheia ainda reinava no céu, a batalha foi breve e brutal. Abelardo, na forma meio humana, resistiu à bala de chumbo e ao florete, sendo finalmente neutralizado quando o capitão, em um ato desesperado, o atingiu com um punhal de prata, relíquia de família. Para evitar o pânico e preservar a ordem, o tabelião e o capitão decidiram ocultar a verdade. Eles forjaram um laudo de morte por febre petrida e queimaram o corpo de Abelardo na fogueira, declarando um herege. O documento, o registro da besta, foi escondido nas entranhas do arquivo, misturado a registros de impostos e patentes de marinheiros onde ninguém procuraria. Isabel, testemunha ocular, foi indenizada e enviada para um convento no recôncavo baiano. Até hoje, o documento é procurado por pesquisadores e curiosos, mas permanece escondido, um mero fantasma da história. Contudo, em noites de lua cheia sobre Olinda, há quem jure ouvir um uivo que não é de cão, mas de um homem que escolheu a maldição e que se tornou o primeiro e mais terrível lobisomem do Brasil. Um segredo guardado pela poeira e pelo silêncio dos séculos.